O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo: dizei aos discípulos que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Mas a morte não o segurou. Cantemos o refrãozinho enquanto vamos sentando. Você que está em casa vai. Te não o segurou. O Filho de Deus ressuscitou. Quem foi ao sepulcro não viu, porque ele deixou o sepulcro vazio. O sepulcro vazio e as aparições. Sepulcro vazio e as aparições. Dois elementos importantíssimos para compreendermos a ressurreição. Mas um dia depois da Páscoa, segunda-feira, nós estamos diante do sepulcro vazio. O sepulcro vazio que causou medo. O texto de Mateus, quem estava comigo ontem, toda a Semana Santa, e não me canso de agradecer os associados, porque nós só conseguimos graças à sua fiel colaboração. E ao mesmo tempo, peço a todos que sabem o quanto a necessidade e o esforço, que se torne associado, não é? Não é não? Porque nós temos muito a evangelizar, gente, mas a gente não consegue sozinho não. Mas eu creio que semana passada muitas pessoas até pediram um relatório, agora recentemente. Filhos queridos, eu diria que segunda-feira da Pascuela a gente está cansado. Dá ou não dá? Mal menos. Mas a gente está feliz. Feliz porque ele ressuscitou. E ainda mais quando na perspectiva vem a festa da misericórdia. Mas vou ao texto hoje. Hoje eu me permito na Pascuela viajar um pouquinho. Lembrando da medo. Você sabe que o medo aqui, o que é que aconteceu com Jesus? Medo. O que fizeram com o corpo? Medo. A perseguição vai continuar. Aqueles caboclos lá, o sumo sacerdote, Anás, Caifás, eles não se deram por vencido.
Raposa velha, enquanto tiver ovo para tirar da galinha, fica lá no galinheiro. Não é assim? Gambá que aprendeu o caminho do galinheiro não larga nunca. E quem não quer se converter, meu filho, não adianta. Quem encaminha sua vida para o mal, nunca vai ter a paz. Por isso, as mulheres estavam lá e ficaram com medo, sepulcro vazio. Um mistério maravilhoso. Aqui nós fizemos o sepulcro, melhorado, graças a Deus, e vamos sempre fazer, é a nossa marca, para lembrar o sepulcro de Jerusalém. Repito, medo, o que fizeram com o corpo? Medo, a perseguição vai continuar, medo. E elas correram com alegria, medo e alegria. Medo e alegria. Para dar notícia aos discípulos. A boa notícia, Ele está vivo. E quando essa boa notícia, se nós entendermos, essa boa notícia de Jesus, faz aquela mensagem de Jesus: o copo d'água que eu dei a quem nunca viu, valeu a pena. A boa notícia, a tribulação que eu passei confiante em Deus, vale a pena. A boa notícia, quem for obediente ao Pai, o Senhor não o abandonará. Boa notícia. Boa notícia hoje, quando aqui nos reunimos para rezar pelos mortos. Eu rezar pela minha mãe Persília, seu Antônio. Quem tem falecidos na família? Eu achei que hoje a igreja ia estar cheia. Tem gente, mas tem pouco. Sabe por quê? Por que eu achei? Porque na segunda-feira, hoje era dia de rezar por todos os mortos. Era o dia melhor do que finados. Mas parece que a gente esquece. A gente fala tanto que sofre quando morre, sofre um pouco. Tem gente que esquece rápido, é nesse sentido. Tem pessoas que esquecem rápido e não tem essa noção de que eles estão vivos e precisam de oração, nesse tesouro espiritual dos santos, nesse grande mistério da ressurreição. Meus irmãos, rezem pelos mortos, rezem, mandem oferecer missas, sacrifícios e orações. Por quê? Porque Jesus está vivo, e vivo, ressuscitado, pode usar da misericórdia para com nossos irmãos. Volto ao texto. De repente Jesus encontra as mulheres. O que é que Jesus diz? Alegrai-vos. Eu diria que o Senhor está dizendo para todos nós hoje: se alegre. Se alegre. Existem razões para ter alegria. Não é alegria à toa, mas uma alegria da fé, alegria da esperança. Eu diria que o Senhor hoje visita todos aqueles que estão com medo, que estão apressados, mas amedrontados. Alegre-se, rejubile no Senhor, confie em Deus, confie em mim também, diz o Senhor. As mulheres abraçam os pés de Jesus. Jesus diz de novo, se num lado ele fala alegrai-vos, não tenhais medo. Você percebe como é lindo hoje? Como o Senhor vem com palavras certeiras. Não tenhais medo, se alegre. A grande boa notícia, alguém que podia estar nos acompanhando agora, e eu sei, fiz a quaresma e vou continuar. Quem está com depressão, quem está mal, essa semana vai ter cirurgia. Tem gente que vai passar por provações. Confia no Senhor, não tenha medo. Mesmo uma lástima que aconteceu no Sri Lanka, que tristeza, em pleno dia da Páscoa. Você imagina a gente aqui reunido, rezando a Páscoa, e vinha um louco aqui, com uma bomba, um absurdo. 200 e poucos, quase 300 mortos, 500 feridos, num lugar que não oferece resistência nenhuma. Não, oferece sim, porque quem está com Deus resiste. O martírio. Foi quando
disse: não tenhais medo, digam a eles que eu vou para Galiléia e vou aparecer lá. De um lado você percebe as palavras do ressuscitado. Eu quero ficar com essa primeira parte, depois vou para a segunda. A devoção das Santas Chagas. Algumas pessoas me perguntaram, por que quando foi pensado as Santas Chagas, eu sempre volto ao original, né? Original é o mosaico, aquele que está lá, que fica bem onde vai estar o Santíssimo. Esse mosaico, por que não tem sangue nas chagas? É vermelho, mas não tem gotas de sangue, porque são Santas Chagas dolorosas e gloriosas. A devoção das Santas Chagas brota na sexta-feira da paixão, na flagelação, mas é do ressuscitado. É o Cristo que, chagado para sempre, por toda a eternidade, quando nós encontrarmos Jesus face a face, nós o veremos com as chagas, no peito, nas mãos, nos pés, para lembrar o que o homem fez, como diz a primeira leitura, no anúncio do querigma: vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou. Mas as chagas são gloriosas, exatamente, não tenhais medo, alegrai-vos. Você entende como essa devoção das Santas Chagas nasce no tríduo pascal? Nasce no próprio processo da nossa ressurreição? Amanhã, eu comecei no rádio hoje, Rolai as Pedras do Caminho. Amanhã às 11 horas, os ministros vão estar lá na porta, né? Distribuindo as fitinhas. E olha, gente, faça essa novena, viu? Faça essa novena por misericórdia. Rolai as pedras do caminho. Rolai as dificuldades, rolai os medos, rolai as incertezas, rolai o câncer, rolai a doença, rolai a depressão. Você vai dizer, mas isso é antes da Páscoa. Não, meu filho, porque Jesus rolou a pedra do sepulcro, eu posso dizer, Ele vai rolar a minha pedra também. É ou não é? Mas nem todo mundo aceita. É impressionante isso. E é impressionante perceber que o Senhor, e eu pregava e volto sempre a alguns pontos, eu não sei o que Deus precisa fazer mais para a gente se converter. Não espere mais muito. Deus já fez de tudo, já morreu na cruz, já ressuscitou e vai nos cercando de carinho e proteção. Mas veja o que Mateus conta. Os sumos sacerdotes, Anás, Caifás, os que há poucos dias é melhor que um morra e não no povo, aqueles maledetos lá, podiam ter se tocado. Não. O velho suborno. A gente acha que o suborno é de hoje, meu filho. Oh, Senhor. Os sumos sacerdotes se reuniram e deram uma grande soma de dinheiro para os soldados. Olha, quando vocês vão dizer a seguinte: nós dormimos e os discípulos, os apóstolos deles, roubaram o corpo. Mas, Senhor, aí o governador vai cair de pau em cima de nós, porque nós dormimos. Fica tranquilo, nós também vamos dar um dinheirinho pesado para ele vai ficar quieto. Você vai falar, mas por que fizeram isso? Eu pergunto, por que nós não acreditamos na ressurreição? O alto dinheiro aqui é o suborno que às vezes o inimigo paga, o mal paga para que eu e você não acreditemos. E Mateus admite, até hoje na comunidade tem alguns dizem que o corpo foi roubado, até hoje, há quem não acredite na ressurreição. Queridos filhos, um terceiro momento
Eu quero lembrar, felizes somos nós que temos a ressurreição. Porque nós podemos hoje rezar pelos nossos falecidos e saber que eles estão junto de Deus. Nós falamos num bom lugar. Esse bom lugar não é um espaço geográfico. Esse bom lugar é diante de Deus. Felizes somos nós que, sabendo que Cristo rompeu o sepulcro, vivo, ressuscitado, venceu a morte, e podemos rezar por eles para que possam estar junto na chaga aberta do coração de Jesus, na chaga aberta do peito de nosso Senhor, e ao mesmo tempo, hoje, agradecer a Deus, porque a morte não é o fim da minha existência. Você já agradeceu isso? Como seria desesperador, e tem filósofos, você vai falar, tem gente muito inteligente, não precisa dizer, mas grandes filósofos que entraram em loucura. Teve um deles, que quando ele pensava que a morte era o fim, ele disse, eu não suporto isso. E disse a tal ponto que disse, bom, se a morte é o fim, eu estou caminhando para a morte, então eu quero morrer agora, que eu não aguento mais essa angústia. Um dos homens mais inteligentes, grandes filósofos do Ocidente. E aqui você vai ler Kierkegaard e tantos outros. Escreveram livros que você vai ler denso, de uma inteligência humana enorme. Mas quase chegaram à loucura por não ver perspectiva da vida. Aí é o mistério de Deus. Porque pessoas simples, na inteligência do Espírito, e isso é o dom da inteligência, sem canudo, sem diploma, entende que a vida continua em Cristo. Nós devíamos agradecer, obrigado, Senhor, porque pela tua ressurreição, quando terminar a minha caminhada e o meu corpo físico for enterrado, a minha alma existirá. Esta é a nossa fé. Continuem na meditação da ressurreição. Amém. Amém.